Vamos lá. Bom, uma boa tarde a todas e uma boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma etapa do nosso curso de formação política, onde a gente pretende disseminar, em particular, o marxismo a todas as favelas e comunidades do estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. É uma atividade que já vem ocorrendo há algum tempo e que nós pretendemos disseminar o marxismo para que haja compreensão do que é o marxismo. Mas não é só o marxismo, é disseminar que essa juventude preta, periférica, deve e tem que ter os mesmos direitos de que todos que absolutamente têm. E que, na verdade, na favela, o único poder que impera é o poder da discriminação, do arbítrio e do autoritarismo das polícias e da repressão à juventude pobre e preta, em particular, nas periferias das grandes cidades de São Paulo. Trouxemos hoje o Aldino Vilão, um rapaz, um garoto, pode-se dizer, estudante de História, está no 4º semestre de História. É um estudante que é oriundo das comunidades, das favelas, e que tem um diálogo com essa juventude que é extremamente interessante. Me chamou a atenção a primeira vez que eu vi, eu o procurei, ele prontamente atendeu o nosso pedido, aí fizemos uma agenda e hoje ele está aqui conosco para contar um pouco da experiência dele, para ele conversar um pouco com essa juventude dentro do que a gente diz que é o dialeto dito nas favelas e nas comunidades, e da vida nada fácil que essa rapaziada tem, e a falta dos próprios públicos, né? A falta do poder público para atender a tantas necessidades e que acabam não tendo. Com vocês, Aldino Vilão, uma boa tarde e o microfone é seu, irmão. Opa, primeiramente um forte abraço, um cheiro a massa para todo mundo que nos assiste, para você que está nos acompanhando ao vivo, para você que vai nos ver depois. Aldino Vilão aqui na voz, diretamente da 019, interior de São Paulo aqui. Marcelo para os íntimos, para quem quiser, meu nome é Marcelo também, sou estudante de História. Estou indo agora para o meu 4º semestre, vim aqui a convite do professor e vamos debater umas ideias de como é que funciona essas coisas, como é que é o marxismo, como é que é as ideias, porque para mim é o seguinte, é importante porque além de cair em vestibular, além de cair nas provas da vida, né, escritas, isso cai na sua vida, no seu cotidiano, para você ter uma consciência de classe, para você saber o porquê que você mora na favela, para você saber o porquê que você ganha o salário que você ganha, porque o patrão não quer que você tenha um aumento de salário. Então, vamos que vamos, passando a palavra aí e tamo juntão. Espero que seja produtivo. Bom, pelo visto, vai funcionar muito mais como um bate-papo do que nas anteriores funcionou mais. A gente chamou gente que falava bastante e a gente mais escutou do que falou. Então, estou sugerindo que vocês participem mais e a gente vai começar, Aldino, querendo saber o seguinte: o que te levou a dialogar com essa rapaziada? E aí eu vou entrar no particular da questão do marxismo, né? Porque o que te despertou falar sobre isso com aquela rapaziada e qual é o resultado que você já obteve junto a eles, no sentido do cara chegar, mandar lá o comentário para você, na hora dele dar o like, na hora dele se inscrever no teu canal, e que despertou nessa rapaziada o sentimento do quanto ele é explorado, do quanto ele não tem direitos e do quanto ele tem que lutar pelos seus direitos. Então, não tá mutado. Então, assim,
em particular de Marx, e por que que eu achei importante trazer ele de cara? Porque, assim, muita gente debate o socialismo, muita gente debate Karl Marx, não sabe nem o nome dos livros dele, não sabe que ele escreveu o Manifesto, não sabe que ele escreveu o Capital, não sabe nada dele. Então eu achei assim, mano, eu vou falar primeiramente de Marx, já para dar a ideia para essa rapaziada que não é o bicho de sete cabeças que o povo prega, que Marx prega isso, aquilo outro, que o povo passa fome, que isso, aquilo outro. Não, eu falei, mano, vou trazer na didática, nas ideias de resumo, o que que é o Marx. Ele fala, mano, do que é a produção, o que é o produto, por que que você trabalha, para quem que você trabalha, a relação de exploração. E isso é importante para mim chegar na favela, por quê? Porque, cara, se tiver patrão, mas patrão mesmo que mora na favela, eu desconheço. Nunca ouvi falar patrão na favela, tá ligado? Sempre é operário, sempre é trabalhador, sempre é a galera que pega mão de obra mesmo. É sempre os caras que tá com o lombo lascado de tanto trabalhar. Então eu pensei assim, cara, é importante essa rapaziada saber a relação de patrão e funcionário, saber a relação de exploração, saber a relação de mais-valia, saber a relação dos meios de produção. Por quê? Porque isso é a vida deles, é o cotidiano deles. Não é só um livro, não é só uma página, é a sua vida. É você acordar às 5 horas da manhã, ir pro seu trampo de metrô, lotado, e o patrão de BMW chegar lá 10 horas da manhã, tá ligado? É você ter a consciência do porquê que isso acontece, entendeu? Então, eu acho que você explicando pra rapaziada de uma forma que todo mundo entenda e que não seja aquele bicho de sete cabeças que todo mundo prega, que Marx é isso, que Marx é aquilo, que Marx é aquilo outro, fica muito melhor, fica muito mais digerível, né? Porque 2020, cara, você tem você tem 200 chifres na cabeça do Marx, tá achando ele como capeta, como demônio, mas o pessoal nunca nem leu ele. Então, pelo menos, vamos trazer as ideias dele para vocês conhecerem, para depois vocês julgar ele, né? E em relação ao feedback do pessoal, pô, o pessoal gostou bastante. O pessoal falou assim, mano, a gente precisava disso. Putz, entendi Marx. Putz, muito mais de boa de entender na sua linguagem. E eu vi que o pessoal pegou a visão muito de boa. O pessoal conseguiu entender bastante o que Marx quis dizer sem precisar falar bonito. Sem precisar falar, não, porque a mais-valia é uma crítica ao lucro da exploração do proletariado. Não, mano. O bagulho é o seguinte, o cara te explora poucas ideias, você tem que reivindicar seus direitos, você tem que ver como é que eu proceder, entendeu? Então é por isso que é importante essa comunicação crua, porque você deixa de lado toda essa empetecação de Marx, toda essa empetecação da sociologia e trata no que a sociologia ela realmente é o cru, é a sociedade, é a dinâmica entre as pessoas. Acredito que seja isso. Antes de mais nada, cumprimentar o Claudinei, lá de Ourinhos. Muito bem-vindo, meu camarada. Seja muito bem-vindo à nossa atividade. Eu vou passar, parece que a Lucélia quer questionar alguma coisa, então a gente vai fazendo esse bate-bola, Aldino, que assim você Com vai certeza. desenvolvendo as suas ideias e tal. Eu queria só fazer um reparo, na tua última live de hoje, você falou que 90% das pessoas que moram na favela são trabalhadores. Eu digo que é muito mais, que quem é do crime não chega a 1%. E se você perguntar para qualquer pessoa de fora, não, na favela só tem bandido, quando não é 1%. E não é. Porque eu tenho uma relação muito É uma minoria muito evidente, pequena. evidente. Vamos passar para a Lucélia e aí vamos fazendo esse bate-bola. Quem quiser Vamos. falar, perguntar, só bota a mãozinha ou pede para falar e eu vou liberando. Pode falar, Lucélia. Boa tarde, Aldino. Uma Boa dúvida tarde. que eu tenho é assim, como é que você avalia que a teoria de Marx ela atende a favela e se você acha que com a sua linguagem, com a tradução que você faz, as pessoas conseguem perceber isso? Se Perdão, elas... seu áudio está muito baixo. Você não fechou aí, né? Fechei agora, Cris. Ah, tá. Eu vou... Fala de novo, deixa eu ver se eu te escuto. Você estava muito baixo.
É, como você acha que a teoria de Marx adere à realidade da favela? E se você acha que, a partir da sua tradução, ela consegue atender ao povão, se o povo se percebe inserido nessa teoria. Com certeza, porque, tipo assim, todo, como ele estava falando, todo favela é trabalhador. Marx se refere a isso, Marx não se referia... eu vejo que as ideias de Marx, ela não é presa a um passado, ela não é presa a Londres de 1800 e bolinha. Marx, ele é a atualidade. Marx, ele fez uma crítica atemporal. Marx fez uma crítica que, enquanto houver capitalismo, enquanto houver exploração de patrão e funcionário, a teoria de Marx está valendo, não importa se for o ano 3000. Então a teoria de Marx, ela é atemporal na minha visão. Então o favelado, ele vive isso. A galera da favela vive isso no seu cotidiano. Soa com isso. Chega em casa com isso. O cotidiano da favela é isso. Mas, tipo assim, como eu falei, né? Quando você tem palavras bonitas, o favelado não entende. Porque, assim, você vê a taxa de alfabetização na favela. Tudo bem, segundo o MEC, é uma taxa legal. Mas quantos favelados conseguem pegar o capital para ler e entender realmente? Consegue pegar e falar assim, não, entendi o que esse cara quis dizer? Não, mano. São termos arcaicos, né? A gente fala arcaicos, são termos muito antigos que esse pessoal viveu em outra era, em outra época. Então, tipo assim, a tradução para o português ficou uma tradução meio erudita, né? A tradução muito difícil. Isso não se conversa com a favela. A favela, os caras mal sabem falar o português correto, né? Os caras mal sabem, tipo, fazer uma fala falando, tipo, 100% o que se é o correto. Então você tem que falar que nem o povão, cara. Você não tem que ficar falando de palavra bonita, de termo técnico, de termo filosófico, de termo sociológico, de termo disso, daquilo. Não, você tem que falar o português claro, mano. Não precisa empetecar um negócio cheio de termo técnico. Não, o povão não entende isso. Porque é, a gente não tem uma base bem estruturada na educação, que na língua portuguesa, quando é ensinada na escola, eles vão te ensinar o que significa palavra A, palavra B, palavra C. Não, eles te ensinam a conjugar verbo, essas coisas. Mas, tipo, quando você pega um livro antigo para ler, você se depara com uma linguagem com outro tempo. Você meio que volta no tempo. E nem todo mundo consegue ter uma educação boa para conseguir interpretar essa viagem no tempo. Então, essa questão de traduzir Marx para a favela é muito importante por causa disso, porque você vai estar tirando do passado e colocando no presente. Ninguém se inscreve, eu vou deitar e rolar. Você falou assim, né, que é muito importante a gente traduzir Marx para a favela, né? Quando é que você falou, cara, eu preciso traduzir Marx para esse povo? Quando é que você falou, não, vou começar a falar que se eu não fizer isso, a gente vai se lascar mais do que dá. Como é que você se despertou para isso? Então, aí eu vou entrar um pouco na história do meu canal, né? O vídeo de Marx, no começo, não era sobre Marx. A ideia primordial, eu ia fazer... o meu canal das antigas era um pouco mais de comédia. Eu ia fazer um comparativo de... O Brasil é um episódio de South Park, porque isso aqui tem uma bagunça tão grande que parece até um episódio daquele desenho. Aquele desenho muito louco, tá ligado? Então, essencialmente, o vídeo ia ser sobre isso. Só que eu não consegui encaixar bem as ideias, não bateu, não ficou legal, não gostei. Aí eu parei, falei, mano, tô fazendo licenciatura, tô fazendo história. E se eu explicasse alguma coisa da minha área pros caras? Aí eu pensei, falei, mano, vou falar de Marx. Marx é um tema polêmico, Marx é um tema que todo mundo discute, mas ninguém domina, ninguém sabe ao certo o que é Marx. Pelo menos eu falando sobre ele, falando de uma forma fácil, o pessoal vai ter um pouco mais de, de conceito para tratar, né? Vai ter uma ideia um pouco mais clara, vai sair do senso comum e vai passar por uma coisa um pouco mais... Opa! Vai sair para uma coisa um pouco mais baseada na razão, né? Baseada em como que é o termo? Uma coisa um pouco mais concreta, né? Se basear realmente na teoria do cara. Então, eu peguei o Marx como o primeiro, porque, tipo assim, o meu canal ele não é sobre marxismo, né? Ele é sobre filosofia em si. No momento eu tô trazendo mais filosofia. Trouxe Spinoza, Sócrates, Aristóteles, Descartes, enfim. Mas eu quis começar com Marx porque eu vi que, tipo assim,
de todos os mainstream, né, dos mais famosos, Marx é o mais mal interpretado, Marx é o mais falado e o menos lido. Então, eu quis quebrar essa hipocrisia dos caras. Mano, você não quer ler o Capital? Tá bom, então eu vou te falar o que esse livro diz. Eu vou te falar qual que é a teoria, o que é mais-valia, o que é produção, o que é meio de produção. Você não precisa ler, eu vou te explicar o que é. Então foi essa iniciativa que eu tive, tá ligado? Bom, antes de mais nada, dar uma boa tarde para Carol, para Silvana, que está junto aí com o Claudinei. Olá, tem um pequenininho ali também. Mas vamos lá. Primeiro, o que você não lembrou é materialismo histórico, né? Que é o concreto que Marx tanto fala. Hoje, eu não sei se você acompanhou, lá no grupo do Movimento Nacional de Favelas, eu e o Flávio Casimiro, nós estávamos no debate sobre a questão de empreendedorismo nas favelas. A gente sabe que o empreendedorismo, na verdade, é uma forma de mais-valia onde se retira os mínimos direitos do trabalhador. Ou seja, você se utiliza dessa palavra, a burguesia se utiliza dessa palavra para explorar de uma forma ainda mais absurda o trabalhador, porque ele passa a não ter direito, que já tiraram um monte, mas se é muito difícil, eu ainda vou me aposentar. Você, o João, a Carol e o Igor não vão se aposentar. Dificultaram de tal maneira que se a gente não reverter a reforma previdenciária, nós vamos ter muitas dificuldades para conseguirmos nos aposentar. Aqui eu acho que o Claudinei e a Lucélia, com sorte, se aposentam, porque são mais jovens do que eu, mas podem ser, o Aglai já está sossegado, mas a juventude não vai se aposentar. É muito difícil. Muito difícil de conseguir. Reforma trabalhista já retirou muito direito. Quando vocês caírem no mercado de trabalho, vão cair no mercado de trabalho já precarizado e sem tantos direitos quanto. E isso tem a ver com o marxismo, porque a luta de classes é aquela forma onde a diminuição da taxa de lucro variável, e é uma coisa complexa discutir isso, o João Vitor e o Igor que o digam, porque a gente está fazendo um curso com eles, e que tem uma formulazinha, para quem é de humanas é uma droga aquelas fórmulas. Você entender a fórmula de valor, de mercadoria e etc., de produto e etc., é uma complicação para você entender, porque são fórmulas, praticamente fórmulas complexas, que o Marx coloca lá para a gente estudar. E aí eu estava falando para eles que a gente vai entrar na próxima aula, a gente vai entrar nas fórmulas. Eu falei, eu sei tanto quanto vocês, ou seja, nada. Até hoje eu não consegui aprender as fórmulas. Mas Marx é difícil. Marx é muito difícil. E antes de ler Marx, o camarada tem que ler o Adam Smith, A Riqueza das Nações. E tem que ler também Ricardo, porque são dois liberais importantíssimos e é onde o Marx se espelhou para fazer a crítica. Por exemplo, eu não li, eu fui ler o Ricardo muito depois, eu fui ler o Adam Smith muito depois ainda, então isso me dá uma formação muito ruim sobre o Marx. Porque o ideal é você primeiro ler os caras, porque aí você vai tranquilo para fazer a crítica àquilo que os caras escreveram. Só que é uma leitura muito difícil, né, Marx? Se você leu, você sabe disso. E agora, você acha que vai dar para continuar? Que esse é meu questionamento. A partir do que você já falou por filosofia. E vai dar para aprofundar para essa rapaziada que o empreendedorismo, na verdade, é uma superexploração, que se essa rapaziada não se organizar e não modificar o status quo, acabar com essa moda de produção capitalista, se eles vão conseguir para ter uma vida decente, porque todo humano nasceu para ser feliz. Concordo. Né? Todo humano nasceu para ser feliz. A gente faz as ações baseadas na espera da felicidade, né? Aristóteles dizia isso, né? E, bom, sobre isso, você diz, tipo assim, trazer vídeo no canal sobre isso?
Eu entendi. Então, eu acho que seria fundamental, se for possível, Aldino, eu não sei qual é a tua pretensão daqui para frente, mas depois dá uma explicação para essa rapaziada dentro da tua linguagem, que eu acho que é excepcional, que esse cara, para ele mudar de vida, ele tem que ter essa compreensão, porque se ele tiver essa compreensão, o cara vai querer mudar tudo que está aí, Ah, entendeu? sim, com certeza. Tipo assim, então eu vou dar uma explicada mais ou menos como é que tá o meu planejamento e como é que eu posso trazer essa abordagem. Por enquanto, eu tô dando mais uma ressalva no sentido do quê? Eu tô me baseando muito no Enem e nos vestibulares. Eu tô trazendo mais os filósofos que caem nesse negócio, né? Eu já vou trazer da sociedade líquida, eu vou trazer Kant, vou trazer por enquanto isso, porque eu tô vendo que o pessoal, por, pela incompetência do pessoal do Ministério da Educação, né, que fizeram uma merda total com esse negócio de Enem, de vestibular, vocês não estruturaram nada da educação brasileira para essa pandemia, então o pessoal está muito desconexo. Então, qual que é a minha prioridade nesse momento? Tanto auxiliar os professores que estão tentando organizar suas turmas, que estão tentando correr contra o tempo para tentar passar o conhecimento básico, né, da educação básica para essa rapaziada poder prestar em alguma coisa, o meu foco é isso por enquanto. Claro, na evidência de chamando para a realidade da rapaziada. Falando, mano, São Tomás de Aquino falava isso está presente na sua vida. Marx falava isso, cai na sua vida. Max Weber, que é um dos vídeos que eu vou trazer agora, não sei se é nessa semana ou na próxima, eu vou falar sobre ação social, essas coisas. Isso está na sua vida. Então, tipo assim, eu quero fazer uma mescla, tanto para ajudar a rapaziada que está interessada em estudar para o Enem, quanto para a rapaziada que realmente quer pegar a visão, que quer absorver. Agora, entrando na questão do que você falou, isso cai no meu projeto de aprofundamento. Que assim, uma hora ou outra vai acabar os filósofos por falar. Que aí eu planejo o quê? Dissertar um pouco mais a fundo. O que Marx queria dizer, fazer um vídeo só sobre mais-valia, fazer um vídeo só sobre o capital histórico, você falou, né? Capital histórico, se não me engano o termo. Materialismo histórico. Isso, materialismo histórico, isso, perdão. Fazer um vídeo sobre isso, fazer um vídeo sobre relação de tomada dos meios de produção, de ação social de Max Weber, vídeo falando também sobre. Como a minha área é história também, né? Não posso deixar de fora de exercer isso, falar sobre a Revolução Russa, falar sobre Lenin, Stalin, Trotsky, Mao Tse Tung, falar sobre todos os regimes socialistas e comunistas ao redor do mundo, que isso vai vir em breve. Eu já estou separando material, inclusive vai vir um vídeo muito da hora sobre isso, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a importância do comunismo na Segunda Guerra Mundial. E eu planejo sim se aprofundar nisso. Só que isso é um projeto de médio a longo prazo, porque no agora eu estou correndo contra o tempo para tentar auxiliar a rapaziada, os professores, os alunos que estão tentando dar o seu melhor e quer competir de igual para igual com os boys que tá pagando o cursinho online, os cursinhos mais caros. E a gente prova que é só você assistir lá o meu vídeo no YouTube que você consegue ter uma qualidade de ensino tão boa quanto o cara que paga R$ 800 por mês no cursinho online. Bom, eu vou falar por mim. Eu vou usar, os teus vídeos vão ser usados pro resto da minha vida enquanto estiver dando aula, viu? Em sala de Porque aula, para mim, é de boa. Pode passar, pode reproduzir sem problema nenhum em sala de aula. é 10, é 10. Eu pus aqui já no nosso grupo para as pessoas assistirem, para ver a sua abordagem, porque ela é fundamental, ela ajuda muito, acredite. Porque nós temos um problema. A rapaziada da favela, ela não tem acesso à internet. Isso é um problema. Por exemplo, eu dou aula hoje para 6 de 205 ou 208 alunos que eu tenho, eu dou aula para 6 só que conseguem me acompanhar na minha sala do Zoom. 6. Putz. O resto entrou, você provavelmente vai estudar isso, até porque você vai acabar abordando Paulo Freire, Ah, eu Natal do estudei. Eu tive umas 4 provas sobre ele no último semestre. a questão do ensino bancário, que é o que está acontecendo na rede pública estadual hoje. Tá? Acabou a reflexão, tá? O professor vai, dá a apostila, o cara responde a questão, então é conteudista e o ensino bancário. E isso ferra muito com o estudante, porque ele fica restrito ao conteúdo e deixa de ter contextualização, né?
de fazer o que você faz, por exemplo. Aonde você chegou, e você deve ter consciência que é onde o João Vitor chegou, aonde o Igor chegou, vocês são exceção. São exceções no meio da rapaziada. Porque lá tem, como diz o André Constantini, o varejo de drogas, né? Onde o varejista lá é o cara que se ferra e que vai preso, enquanto que o morador aqui da elite de São Paulo, no Morumbi, nos Jardins, que são os grandes traficantes, ninguém vai na casa dele, ninguém mete o pé no barraco dele de madrugada, nem nada. Quando vai com mandato e ainda escuta o caminhão do cara, né? Que é bem diferente do que acontece na favela. E essa Os caras rapaziada... lavando dinheiro com chocolate, né? Umas coisas E por assim, aí né? vai, e é dinheiro de tráfico que a gente sabe. Mas com certeza tá muito difícil ensinar hoje. Com a pandemia, e o Estado não está aí onde vocês moram. Isso é evidente, não tem nada. Não tem cabo de internet decente. Quem está nas vielinhas, mano, você sabe disso, o cara tem que fazer gato. É pior ainda a internet do cara. Então, se não resolver isso, se o cara não tiver o F10 na mão, ou um aparelho que consiga minimamente aceitar os aplicativos que os caras pedem para pôr, o cara não vai assistir aula. Ele não vai assistir aula. E Eu também como é penso que no você pessoal. está vendo Imagina o isso? pessoal da roça. Eu imagino que há uns 2 anos atrás eu fui pro interior de Minas com o meu pai e a mulher dele. Eu fui para uma roça no interior de Minas que a mulher dele é de lá. Cara, lá não pega nem sinal de celular. Quem dirá internet, cabo de internet. Como é que o pessoal dos interior, que vive numa fazenda, que tem que tipo, se deslocar 5 quilômetros para chegar numa escola, como que esses caras vão estudar? Como que esses caras vão ter acesso? Aí os caras falam, não, que a educação é um direito de todos. Direito de quem? Direito no papel ou direito na prática? O direito é garantido? Ou o direito é só uma farsa? O direito é só para dizer que tem? É o que eu falo, cara. Essa pandemia descaradamente trouxe à tona todos os problemas, tipo, na cara que a educação brasileira enfrenta e que tentaram maquiar com propaganda disso, com propaganda daquilo, com discurso político disso, com discurso político daquilo, mas que a pandemia descrachou um plano de governo extremamente ineficiente, o órgão do Ministério da Educação extremamente despreparado, absolutamente dane-se, para não falar um palavrão, né? Dane-se para os estudantes, dane-se para quem não tem condição, vai ter Enem sim, vai ter isso mesmo, quem quiser que se vire. Pois é, né? Não tem o que dizer, né? As ações dos caras falam por nós, né? Verdade. Ô Claudinei, como é que tá para dar aula no interior, Claudinei? Liga o microfone. Então, aqui em São Paulo, eu me aposentei, né? Estou aposentado, eu estou trabalhando no interior do Paraná. É isso que o Dino falou, entendeu? Se não tiver o interiorzão, é complicado, porque você pega famílias desestruturadas socialmente, né? Não tem como você pegar um aluno que não tem estrutura familiar, né? Não tem acesso à internet. Como que esse aluno ou aluna vai se preparar para um vestibular, para uma futura faculdade ou qualquer outra coisa? Não tem mesmo. É o que ele falou, só está no papel. Mas na porta de casa, dentro de casa, o fio não chega. Né? É difícil. Ele pode passar lá na rua, no poste, você está vendo ele lá. Só que ele não chega na sua casa. Por quê? Porque o povo do interior, infelizmente, né, trabalha de sol a sol, né? E ele não tem as condições, ou ele come, né? Como acontece também, né, nas grandes, né? Com perdão da palavra, nas grandes favelas brasileiras. Ou o cara come, ele não tem condições de fazer outra coisa, entendeu? Ele não pode deixar de pagar uma conta, alguma outra coisa, para pôr a internet em casa. Né? Igual o governo, né, nesse novo programa de estudo, falou
que a internet seria de graça. De graça onde? Se eu não pagar a minha internet aqui na minha casa, né, eu moro em Ourinhos, mas eu também estou morando em Telêmaco Borba. Se eu não pagar do meu bolso a internet, tanto eu como a Silvana, nós não conseguimos fazer nada. Se eu não pagar, vem a empresa, né, corta a minha internet, e como que eu vou trabalhar com meus alunos? Então, o Estado não forneceu e não fornece internet para mim. Eu sou obrigado a ter o meu aparelho e a minha internet. Se eu não tiver, eu vou ser obrigado a ir até a escola, né? E na escola também não pode. E como que eu vou superar essas barreiras se o governo não te dá estrutura? Foi a mesma coisa quando, alguns anos atrás, deram, como chama mesmo, para nós, tanto o Paraná como São Paulo. Deu dos laptops pequenininhos lá. Não funcionava. Os tablets. Não funcionava. Como você vai trabalhar com um negócio que não funciona? Nem a classe, nem a sala de informática das escolas não funcionam direito. Eu trabalhei numa escola que teve, para funcionar a escola, teve que trocar toda a instalação elétrica da escola. Porque quando ligaram tudo, a escola funcionando e mais a sala de informática, simplesmente o transformador estourou, pegou fogo. Não foi só uma vez, foi 2 vezes. Porque sobrecarga, né? E seja, falta de estrutura do governo. Isso na cidade, igual o Dino falou. Como que será na favela ou lá, né? No caso dele, ele falou de Minas Gerais. E mais lá para cima, como que fica? Você entendeu? E mais lá para cima, como que fica? Ou mais para o norte? Verdade, principalmente no Amazonas. Então, como que fica lá? Como que vai estudar? Como que vai passar um aluno? Como que, né, nós vamos descobrir futuros, né, profissionais liberais com capacidade além, né, lá? Mas o coitado está lá, ele não tem como ele aparecer. De vez em quando aparece um outro, mas quantos outros nós temos? Médicos, engenheiros, pesquisadores que estão lá, mas não aparecem. Por quê? Porque não tem como ele aparecer. É igual aquela pai de família, está lá na favela. Ele mora na última casa da favela. Ele mora na periferia da favela, vamos falar assim. Como que ele vai chegar? Será que ele tem? E nem infraestrutura adequada o governo oferece a ele. Eu vejo direto na televisão, né, os telejornais, reportagens, essas coisas, né? Não dá uma infraestrutura adequada para tal. Imagine você, atualmente, né, o mais moderno, a tecnologia de hoje. Se nem o básico do básico, que é água encanada, não tem, como que vai ter uma internet? É difícil. Verdade, Claudinei, verdade. Tem razão mesmo. Ô, Aldino, deixa eu perguntar uma coisa para ti, irmão. O Claudinei tocou num assunto que é bem complexo, mas que é bem a realidade nas favelas que a gente conhece. Por exemplo, onde eu dou aula, não sei se você sabe disso, em São Paulo, todas as escolas têm direito a uma internet com roteador para os estudantes, que é com cabo ótico. Só que, por exemplo, onde eu dou aula não vai, porque a operadora se recusa a fazer isso. Né? Porque eles falam que é favela, que vão roubar o cabo. O cabo de sistema ótico não presta para nada. Ele sem estar ligado em nada, ele é um pedaço de plástico, né? Que vai o feixe por dentro. Então não serve para nada, mas os caras não querem colocar porque custa caro colocar. A verdade é essa. E os caras não estão preocupados com quem mora em favela. E como é que você enxerga, por exemplo, você deve ter as dificuldades de quem mora numa comunidade. E como é que você está enxergando isso, Aldino?
Pô, é exatamente o que você falou, né? Tipo assim, as empresas se recusam a vir aqui, as empresas se recusam a estender. Na minha quebrada, eu acho que, tipo, eu sou aqui de São Paulo, hein? Eu acho que só tem duas empresas, tipo, que vêm aqui, que deve ter umas cinco operadoras de internet na minha cidade, só duas chegam aqui, tipo assim, é os pacotes mais bosta que tem, tá ligado? Aqueles pacotes mais michuruca, aqueles pacotes que, tipo, você usa 3 dias, o bagulho já fica lentão, ou os caras já cortam, já fala que já deu a cota, e, e o favelado se vê como, putz, não consigo estudar, não consigo fazer nada, o governo não faz nada pra mim, as empresas não fazem nada pra mim, o que que eu vou fazer? Aí que surge, né, o desinteresse. Aí que já entra o estigma social, né? Que os caras, favelado não gosta de estudar. Esses caras, pô, mas você não dá nem condição dos caras? Pô, como que o favelado vai conseguir se ele não tem nem condições? O cara desiste, mano. É extremamente desmotivador uma questão dessa. O cara não tem um mínimo, como que você quer que o cara seja super-herói? O cara, você quer que ele se desloque lá da favela dele pra ele lá no shopping pra assistir uma aula, pô. E olha que o bagulho tá fechado, né? Não pode nem sair de casa, né? O certo é isso, não é nem sair de casa. E como que o pessoal vai lidar com isso? Como que a rapaziada vai conseguir estudar se não tem a base necessária para isso? Não tem como, né? E aí que entra os estigmas sociais, aí que o governo vem com descaso, as empresas vêm com descaso. É difícil, pô. É, é uma coisa fora da realidade, né? Eles tratam o ser humano de acordo com a renda mensal e por cada cor da pele. Então, é mó desacerto isso aí, parceiro. E aí eu vou perguntar antes de passar pro João, que o João parece que quer falar. Antes de falar pro João. E como é que você superou essa porra toda? Como é que você chegou a chegar a ser o cara que troca ideia com essa rapaziada, que fala o que tem que ser falado, que a rapaziada entende o dialeto, a ideia que você leva, a função que você fala e tal. Como é que você chegou nessa conclusão e foi virar o cara que troca ideia com essa rapaziada, irmão? Não, é justamente por isso, né? Porque assim, é, teve tanto na minha época de escola que a rapaziada recorria bastante para mim para eu trocar ideia, tirar dúvidas sobre a matéria. Já expliquei bastante matéria para rapaziada, já troquei bastante ideia, já expliquei bastante conteúdo, principalmente na de humanas, que o professor não conseguia se comunicar muito bem com a rapaziada. Os caras, mano, o que esse professor tá falando? Eu falei assim, mano, ele tá falando disso, tá ligado? Tipo, a questão é assim que faz, isso, aquilo outro. Eu sempre gostei muito dessa interação. Bom, vendo todo esse descaso, né, como eu falei no vídeo de Marx, mano, não tem como. Então, a minha iniciativa é tentar dar uma coisa um pouco mais igual, né? Porque, querendo ou não, o YouTube, graças a Deus, é de graça. Então, a gente conseguindo comunicar com a rapaziada, dando uma base mínima, pelo menos para instigar a rapaziada a procurar um livro, alguma coisa, já deixa ele um pé de um pouco mais de igualdade com a rapaziada que já paga um cursinho online, uma coisa assim. E eu acho que, tipo assim, eu vejo muito da minha abordagem, eu me inspiro muito naquela teoria de Paulo Freire da abordagem horizontal, onde eu não sou professor, eu sou o seu amigo, eu sou um parceiro, eu que troco ideia com você, mano. Você não tem que me ver como um cara superior que detém o conhecimento, não, cara. Eu sou uma pessoa que quer trocar ideia com você e te explicar umas coisas, tá ligado? A minha abordagem é completamente baseada nisso. É a gente trocar ideia como se nós estivéssemos pessoalmente, você do meu lado, pá, trocando as ideias. Pô, e aí, como é que foi seu dia? Pô, da hora. Pô, vamos falar disso, vamos, pá, não sei o que, pai, pum, desenrola. É, e eu quero trazer isso porque, para mim, eu vejo que é muito mais eficiente. Nossa, vários comentários nos meus vídeos, o pessoal fala, mano, o professor passou seu vídeo, entendi mais a matéria, putz, entendi a sua matéria, fiz o trabalho, fui bem, vi seu vídeo, fiz a prova lá, não lembro se era de descartes que o pessoal comentou isso, putz, vi seu vídeo, fiz a prova, tirei 10, não sei o que, pô, da hora legal, mano, tá ligado? Então, eu acredito muito nessa abordagem horizontal, onde eu fico no mesmo patamar que a rapaziada e, tipo, não desmereço ninguém. Não desmereço ninguém e o pessoal aprende com mais facilidade. Beleza, irmão. Vamos lá, João. Primeiramente, boa tarde para todos aí. E, mano, tem um ponto que eu gostaria de destacar, que até a Lucélia conversou comigo e o Heitor uma vez, não precisa lembrar, professor, de esse ano letivo ser cancelado, né? Porque, como vocês mesmo falaram,
Se não tem, nenhum aluno está tendo condição de ter aula, não tem porque o ano letivo dele ele passar sem saber nada, né? Por mais que é isso que o governo faz, né? Criar alunos para ser operário e não ser patrão, né? Que é o que a elite aprova, né? E outro ponto também que eu gostaria de destacar, que eu perguntaria até para você o que você acha, é tipo esse negócio de desigualdade, por exemplo, que vocês falaram, né? Que como um aluno não consegue estudar, ele perde a oportunidade. A mesma coisa acontece no mercado de trabalho. Como por ele ser da favela, chegar numa empresa, a empresa não contratar ele, o que sobra? O varejo de droga, a criminalidade, onde muitos morrem, vão para cadeia, e depois que vão presos, que, mano, percebe, putz, onde aconteceu isso. Se tipo, tivesse uma educação muito melhor, as pessoas pudessem ver onde que o proletariado, que é a massa, por isso que não tem Estado. Sem nós, o Estado não permanece, porque a gente paga imposto, a gente consome, a gente compra, tudo é que faz. Se um dia o trabalhador, que até o André Constantini fala, de não ir mais para a rua, todo mundo ficar em casa, o Estado para. O Estado para, porque eu garanto que o playboy não vai botar o filho dele para abrir a empresa dele. É nós que vai ter que abrir. Se nós não abrimos, ninguém ganha dinheiro, o Estado cai. E eu acho que nessa pandemia ficou bem evidente, né? Porque 70 mil mortos e a burguesia continua falando para todo mundo ir para a rua, voltar a trabalhar. O Bolsonaro agora que falou que pegou Covid-19, que está melhorando com cloroquina. Tudo isso para fazer o marketing, né? Toda a marca tem seu caráter de propaganda e ele é uma dela, né? E, tipo, mano, eu gostaria de saber a sua opinião sobre, tipo, essa desigualdade, tá ligado? Como eu falo, né, cara? Você chega numa entrevista de emprego, você tem uma tatuagem no braço, você fala um pouco mais, uma gíria ou outra na entrevista de emprego por ser um pouco mais automático, você já é discriminado. Você já é discriminado pelo jeito que você se veste. Por exemplo, quantos enquadram uma pessoa toma na rua porque ela se veste de Oakley, porque ela coloca uma Juliette na cara, um boné da Oakley. Pelo estereótipo da roupa, já é motivo de julgamento social. De um playboy fala, mas quando tromba uma pessoa dessa, quando tromba um quebrada desse na rua, muda até de calçada. Ou entra para um estabelecimento com medo de ser roubado, tá ligado? E isso é o estigma social, né, cara? A gente acaba trazendo isso. E os caras enxergam a gente como peão, né? Os caras não enxergam a gente como patamar igual. Os caras... É o que eu acho desumano na nossa sociedade. As pessoas nos enxergam como produtos. As pessoas nos enxergam como objetos. Não nos enxergam como seres humanos. A pessoa que te olha, o playboy que te olha lá do topo e fala... O que é esse cara? O cara não tá olhando pensando que você tem o mesmo coração que bate que nem o dele, o mesmo pulmão que respira, o mesmo olho que enxerga. O cara tá pensando que você não tem o dinheiro que ele tem, tá ligado? Isso é uma puta discriminação, sabe, ferrada. Pra você arrumar emprego. Não, cara, eu nunca vi uma pessoa trabalhando, vamos supor, num banco com uma característica de quebrado. Nunca vi. Uma pessoa trabalhando nos lugares um pouco assim, mais que mexe com dinheiro, que é um pouco mais elitista, eu nunca vi, tá ligado? É sempre o padrão, uma pessoa branca, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que vem de escola particular, uma pessoa que vem com indicação, isso, aquilo outro. Então, não é democrático. Não é chance para todos, é chance para quem pode, né? Não é para quem quer. E eu acho que isso tem que ser mudado, cara. Porque independente de você ter mais dinheiro, de você ter menos dinheiro, cara, você tem o mesmo coração que para. O corona veio para mostrar isso. Todo mundo tem o mesmo pulmão. Se o corona atacar, independente de você for rico, você for pobre, o seu pulmão vai se fuder. Independente, o corona não tá vendo quanto dinheiro que você tem na sua conta. Ele tá vendo que você tem um pulmão. E todo mundo tem pulmão. Então, tipo assim, as pessoas têm que ter essa noção de que todo mundo é igual, todo mundo é ser humano. Não importa a questão de dinheiro. E não importa a roupa que você veste, não importa a cor que você tem, não importa o lugar que você mora, não importa nada. O importante é você como sujeito, né? Você como cidadão. E parar com essa discriminação, cara. É uma coisa tão retógrafa, sabe? Na minha visão, é a mesma visão que os portugueses tinham dos indígenas. Os caras achavam que os indígenas não tinham alma, mano. Os caras achavam que era só uma subespécie, não tinha alma, não tinha nada. É o mesmo pensamento que esses caras têm de nós, mano. Os caras só enxergam a gente como
como uma coisa para trabalhar para eles, como robozinho. Isso daí tá errado, cara. Antes de eu passar para o Igor pediu aqui para falar, eu queria fazer uma consideração. Trampo é CEP. O CEP que você mora vai dizer qual trampo que você vai ter. Isso e é evidente e inexorável. O cara que mora na favela, ele não vai ter o trampo decente porque ele mora na favela. É fato, isso é fato consumado. Em relação ao coronavírus, eu queria precisar um negócio. Se é verdade que o pulmão, ela é, vamos dizer assim, ela é democrática porque pega todo o pulmão, a grande diferença, que era o grande medo que eu e a Lucélia conversávamos, que acabou se consumando, é que o rico, ele vai ser tratado no Sírio-Libanês, no Albert Einstein e tem leito de UTI. Aqui perto de onde eu moro tem um hospital chamado Vila Penteado. O médico, outro dia na Globo, chorando, falando que ele tinha que escolher quem ia viver, quem ia morrer, porque não tinha leito de UTI. Mas vamos deixar o Igor perguntar, depois você fala sobre isso também. Vai lá, Igor. Boa tarde a todos. Eu queria colocar 2 pontos aí para ver o ponto de vista do Aldino sobre a mídia, né, que usa do sensacionalismo, né, para falar das favelas, né, esses jornais aí que a gente normalmente vê nesses horários nobres, Brasil Urgente, Alerta Nacional, Cidade Alerta, onde só passa violência sobre a favela. Então, muita gente tem a visão sobre a favela por causa desses telejornais. E sobre a esquerda militância, né? Porque hoje a esquerda está meio assim, vamos falar assim, meio questionável, né? Por exemplo, o Jean Willis, ele sofreu uma ameaça, foi para a Europa. Agora eu, que sou um jovem negro, moro dentro de uma favela, imagine se eu receber uma ameaça, eu vou para onde? Sabe? É uma coisa que eu fico me questionando. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Cara, sobre a mídia é aquilo, né? A mídia passa o que os grandes querem que seja passado, né? Passa no Datena só o quê? Só negro com arma, só negro dando fuga na polícia, só isso, aquilo, outro. E é sempre mostrando dentro da favela, né? Sempre para estereotipar que a favela só tem bandido, que a favela só tem isso, aquilo, outro. Foi o que eu disse no meu vídeo de hoje. Cara, a favela só tem trabalhador. É a minoria que faz isso, mas a mídia prega como se fosse isso. A mídia também. Outra coisa que eu também abordei no meu vídeo, cara, a mídia prega como se todo favelado fosse da miséria, todo favelado vivesse em questão de miséria, todo favelado fosse, tipo, passasse fome. Não, os caras é trabalhador. Tem gente que passa fome na favela? Tem. A gente tem que ajudar esse pessoal, a gente tem que se mobilizar por eles. Mas a maioria, pelo menos, graças a Deus, tem o seu emprego. Nem que se for de faxineira, nem que se for de trampar numa empresa, trampar numa loja de sapato, no mercado, alguma coisa, se o pessoal tem seu emprego. Então, a realidade é diferente do que passa na televisão, né? E aí o pessoal fica alienado. A pessoa fica alienada achando que na favela só tem isso, na favela só tem aquilo outro, e na verdade não é. É o que eu disse também no meu vídeo do Sócrates, né? O playboy que vai só pra curtir um baile, mas acha que na favela só tem nego dando fuga na polícia, nego traficando, nego roubando, matando, se envolvendo em prostituição, se envolvendo com coisa errada. Não é isso, cara. Não é isso. E a mídia é muito suja, né? Porque os caras pegam os horários de pico para falar sobre isso, né? É uma manipulação, é uma coisa, é uma alienação em massa muito grande, né? Os caras pagam isso para todo mundo. E, putz, é super errado. O segundo, você falou sobre o que mesmo que eu acabei perdendo o raciocínio? Sobre a esquerda militante, a militância da esquerda hoje aqui no Brasil, né? Onde, que nem eu tava falando, do Jean Willis, ele sofreu uma ameaça e, tipo, foi pra Europa, tá na Europa. E, por exemplo, eu que moro dentro da favela, por exemplo, milito, sofro uma ameaça, para onde eu vou? Eu não tenho dinheiro para ir pra Europa. Como é que fica? Entendeu? Eu vejo que a esquerda brasileira, ela tá segregada. A esquerda brasileira tá segregada e a direita começou a se segregar pra caralho também. Mas eu vejo que a esquerda ela é segregada por quê? Porque você tem vários tópicos diferentes que a pessoa só fala daquilo. A pessoa só fala de bandeira A, só fala de bandeira B, só fala de bandeira C, só fala de bandeira E. Tem que se unir para falar de uma coisa
é aquilo, né? O bem maior, cara. O bem maior é o quê? É você derrubar o governo, é você conseguir mais direito para trabalhar, é você conseguir uma, uma, uma educação melhor. Pô, vamos se unir e discutir uma pauta, uma coisa de cada vez. Eu acho que quando você segrega e fica bagunçado, cara, porque aí um vai levantar uma bandeira e o outro vai levantar outra e vai ocorrer de não bater as datas, vai fazer manifestação disso, manifestação daquilo e acaba ficando dividido, acaba não se conversando. E outra, também a segregação daquilo, né? A esquerda da elite, né? A esquerda que os caras só conhecem a favela também pelas notícias, pelo WhatsApp que o amigo manda, mas nunca foi para ver como é que é. Pô, vamos conhecer, vem participar de um trabalho social, vem distribuir uma cesta básica com nós, a gente não morde não, cara, pode vir. E eu acho da hora isso, tipo assim, é a união. Enquanto você tiver uma segregação, tipo, você só é esquerda se você defender essa pauta, você só é esquerda se você defender essa pauta. Mano, tem que se unir, é união, a esquerda vem lá da Revolução Francesa, né? Que é a união da população contra quem? Contra o clero e contra a nobreza, mano. É a união de todo mundo. É a união de todo mundo contra esses caras aí que só que é o nosso mal. Vamos se unir para uma causa maior? Vamos se unir para um negócio maior que a gente consegue? Porque você ficar segregando uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, ninguém vai se unir. Vai ser uma coisa muito separada e vai ser muito mais difícil de conquistar. Não estou falando que não seja importante levantar suas bandeiras. Isso é importante. Só que a falta de organização e comunicação segrega. A falta de organização, ela bagunça. Ela não deixa a gente reivindicar uma pauta certa. Uma, duas, três, quatro, cinco, mas como que a gente vai querer? Uma coisa é você articular, é você justificar, é você e não pode falar, discursar. Outra coisa é você ir lá no Congresso e falar, ó, a gente quer esse projeto aprovado, ó, a gente quer isso. E é muito mais fácil você fazer isso na prática quando tá todo mundo unido, quando tá todo mundo no mesmo foco, no mesmo plano, todo mundo se unindo de uma forma só. Como aconteceu na Revolução Russa, né? É uma coisa só, cara. Os caras queriam uma coisa só. E aí, quando a gente conquista esse espaço maior, a gente vai tratando por etapas. A gente vai tratando por etapas, agora a gente organiza isso, depois a gente organiza isso, depois a gente organiza isso. Aí fica da hora. Mas enquanto houver essa bagunça, essa segregação entre o pessoal, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ficar cada um em um tópico, cada um em uma área e tem que se unir por uma coisa só. Se é de tirar o governo, se é passar uma lei, se é fazer uma coisa, vamos geral se unir por uma coisa só, que dá certo. Glay, e depois o Aldino responde, e depois a própria Lucélia já fala e o Aldino já responde. Só vou felicitar a fala do Aldino, eu acho interessante, tá? E eu acho que o caminho é esse mesmo. Mas a gente tem que trabalhar muito mais a questão das periferias em relação às favelas, a questão muito cultural. Eu acredito, com o decorrer do tempo, essa questão cultural ou aculturado se perdeu durante todo esse processo. Eu acho que tem que resgatar isso para que a gente possa ter um patamar de princípio de igualdade. Não estou dizendo que do olhar do capital vê em relação aos menos favorecidos. Estou dizendo o seguinte, que nós temos que trabalhar essa questão cultural para fazer enfrentamento com o sistema. E é isso que a gente tem. O Marx fala um pouco disso também, né? Tem uma parte do Marx, intempestivo, se não me falha a memória, ele diz mais ou menos um pouquinho disso, em relação à sociedade. Ele fala um pouco de sociedade, muda um pouquinho a relação sociedade-povo, tá? Ele se baseia muito na relação do princípio das cidades, da Grécia, quando começa das cidades, depois vem as vilas e o modo de produção. Ele começa a contar, da descrição dele é dessa natureza. Ele começa a narrar os fatos das vilas e até o ponto que um esperto da vila, ele começa a pegar a plantação, né,
a produção do alimento, ele compra toda a produção do alimento e também ele pega e faz um contrato com a pessoa que tem a maior gleba da terra de não vender para ninguém, a não ser para ele. É aí que ele começa a contar a diferença da sociedade. Aí vem, no decorrer do processo, ele começa a narrar os fatos. Estou fazendo bem rápido. Tá? Ele começa a narrar os fatos, aí ele começa a narrar os fatos da seguinte maneira: a produção vem continuando, essa família, desse cidadão que fez a compra dessa produção, vai se ganhando corpo, tá? Ele vai ganhando, comprando novas terras e destruindo aquele que primeiro vendeu a produção para ele, ele começa a destruir esse cidadão. Aí começa a ter aquela relação do comércio entre os povos, né? E a troca de mercadoria por mercadoria, e aí ele mostra os valores econômicos, até o ponto que ele chega na Revolução Industrial. Aí se mostra as características da Revolução Industrial e o poder. Lá da cidade de Atenas, né? A primeira cidade, as vilas, os modos de produção, até chegar na Revolução, ele começa a narrar os fatos, né, periodicamente. Então, o texto de Intempestível, ele vem nesse sentido. O Marcos, você narrou um pouquinho esse aspecto, os modos de vivência da favela. O que necessita agora é trabalhar essas relações culturais, tá? Esse modo de vivência culturais, para inserir nessa contrapartida. A igreja fala um pouquinho disso, a igualdade. Essa é uma fala da igreja, a igualdade. E aí você trabalhar essas relações da diferença com igualdade. Hoje está um pouco melhor. Desde quando iniciei meu primeiro trabalho na igreja foi com a favela do Rio Pequeno, onde tem uma polícia militar lá. Foi difícil começar até entender como que era a lógica do processo. A gente passou esse tempo todo, teve grandes vitórias, saímos, depois voltei a trabalhar na favela, perto da nossa Via Dutra, onde tem um negócio de trânsito. Aquela foi uma das favelas que eu trabalhei, foi a única favela que eu trabalhei, que eu tive problema, que o cidadão pediu para mim se retirar lá. Tá? Aí, quando estava saindo, o grupo, a pessoa que já tinha um conhecimento comigo, acabou me inteirando e obrigou o cidadão a me dar café todo dia, sábado à tarde, e chamando todo mundo para tomar café. Então, ele quebrou o estigma desse cidadão que ele estava vendo o contexto errado, né, da vivência, do modo de viver com o povo de lá da favela. Essa mesma favela, se vocês lembram, o Heitor vai lembrar, saiu uma reportagem na primeira campanha do Lula sobre um povo que estava comendo rato, pendurava o rato para comer o rato salgado. Foi nessa favela que eu comecei a trabalhar. Foi exatamente nesse período que eu comecei a trabalhar nessa favela. Foi por causa disso que a igreja, eu era da arquidiocese, fez que eu fosse lá, entendeu a operação do desenvolvimento da cultura deles. Então, estou narrando. E depois, o último trabalho que eu fiz em favela foi na Fernão Dias. Fiquei, acho que uns 3 anos também, que era a questão da morte crescente que tinha da passagem da Fernão Dias para Guarulhos. Eles estavam trabalhando, foram lá para trabalhar a questão da ponte de travessia. Esses são alguns trabalhos. Mas, assim, no geral todo, o que a gente percebeu é a cultura, é a falta de informação e aí a questão da escolaridade. Aí você fala corretamente. É trabalhar na linguagem do que ele entende. E faltou, talvez, naquela época. Para mim, é que você está resgatando isso. É lógico que são tempos diferentes, né? Mas você está resgatando isso. Eu acho que a gente tem que começar a reintroduzir esse linguajar, esses modos operantes, mas agora com a cultura. Tá? Então, eu acho que seria interessante. Vai lá, Aldino. Bom, o senhor falou muita coisa.
Eu achei bacana esse depoimento e realmente resgatar a cultura e resgatar numa linguagem acessível é o essencial, né? Porque se você não se comunica na mesma linguagem que o pessoal entende, você vai estar falando para a parede, você vai estar falando para a galera que, tipo, não vai entender, vai ficar achando, putz, da hora, mas não entendi nada. É aquela famosa, né, discurso de prefeito, é discurso de político. Os cara falam tão bonito, mas na hora, né? Então é por isso que eu acho que essa abordagem mais crua, essa abordagem mais direta, ela é melhor. Ela é uma abordagem muito mais eficiente com a rapaziada. Eu concordo com você. É a questão de resgatar a cultura. Total, total. Vixe, os caras passam de moto aqui rasgando. E, bom, o senhor tá certo. O senhor falou bastante coisa, mas até me perdi um pouco no que o senhor falou. Bom, a Lucélia agora ela quer fazer um questionamento de novo. Eu quero saudar também a chegada do Flávio Casimiro, que é o Casimiro 80, e inclusive sugerir, ó, Flávio, a Carol, a participação. Só para dar um link em relação àquilo que a gente falou sobre o CEP e essas paradas todas, para você saber, o Casimiro o camarada que está lá no grupo que eu espero que você comece a integrar do Movimento Nacional das Favelas, que você está no grupo e a gente gostaria muito que você participasse. É que é a corrida, né? Eu tô Vixe, o ligado, bagulho é louco, o bagulho é o louco. bagulho é louco. O bagulho é Mas louco. essa parada do empreendedorismo e tal, rolou lá por conta do Flávio, né? Mas tem muito a ver com essa questão de como que é a abordagem da rapaziada nas favelas. Por exemplo, a gente percebe a juventude lá, eu tenho muito estudante que é do corre. Agora, ele é meu estudante. Na escola ele é meu estudante. Não estou nem aí com o corre que ele dá. Na sala de aula ele é meu estudante. E quando você respeita essa rapaziada, você consegue. Bom, os meninos podem falar, melhor do que eu, o João Vitor e o Igor poderiam falar de como eu sou enquanto professor, a própria Carol. O tratamento horizontal, em que eu não sou melhor que o estudante, nem o estudante é melhor que eu. E É um segredo. a gente trabalha de uma forma que é gostoso. Eu adoro estar em sala de aula, mas eu odeio a escola por causa de diretor, coordenador e o cacete. Esses caras só atrapalham o trampo da gente. Mas vamos deixar a Lucélia fazer o questionamento, porque a estrela aqui é você, não sou eu. Eu vou falar até comentário que teve lá no Facebook do Maurício Gouveia. Ele concorda com você, né, da questão da união das pautas e que a gente não pode gastar tempo criticando uns aos outros. Nessa questão da união, eu acho que a esquerda ela reflete muito a nossa própria condição. Eu vou dar um exemplo. A gente mora aqui num bairro operário, que lá nos anos 50 era um bairro onde se construía a casa do trabalhador para o trabalhador não ficar dando bordejo no centro, que era aqui em São Paulo, um lugar de gente rica. E aí esse bairro operário, até pela idade, pelo tempo, ele tem além-canada, ele tem luz, ele tem uma casa mais bem construída, mas continua sendo um lugar de moradia de trabalhador, com umas condições, não é melhor que a favela, mas é o mínimo necessário para que a gente tenha uma vida digna. Só que essa condição faz com que o morador desse bairro ele não tenha empatia com o morador da favela. Você vê um cara aqui que é vizinho do lado nosso usando o termo horroroso, gente bonita. Quando eu digo assim, em tal lugar tem gente bonita, é porque no outro lugar tem gente feia. E quem é essa gente feia? Então, essa falta de união do trabalhador, que quando ele tem um pouco mais de condição, ele começa
a assimilar o comportamento da ala mais rica e para de ter empatia com a ala mais pobre ou que ainda não alcançou. Como é que você vê o quanto essa desunião atrapalha a nossa luta? Total, porque desconversa. De uma condição, você supostamente tem uma ascensão social, né? E você começa a agir como quem você detestava. Você começa a pagar de hipócrita, né? Que tipo, você fala, esses caras boy, esses caras só desmerecem nós. Mas é só você conseguir uma coisinha a mais, um negócio melhorzinho, que você já começa a pagar que nem os caras. Mas como aí? Cadê? Cadê a sua postura? Cadê? Você não é fiel de onde você veio, não? Só porque você teve uma bonificação, alguma coisa diferente ali no que você não esperava, não sei, você já vai começar a desmerecer, você não aprendeu com a sua própria história. É o tipo de gente que, tipo assim, pode passar o que for, mas infelizmente acaba não aprendendo com o que viveu. E, tipo assim, acha que eles agindo daquela forma, o pessoal rico vai aceitar eles, e não vai. Para eles, você continua tão, é, tão, não sei um termo, deixa eu ver, tão besta, tão peão contra os outros. Você continua no mesmo patamar para quem é rico mesmo. Você só vai pagar, você só vai querer agir como eles, só que você não vai estar inserido no meio deles. E você se isola tanto da sua bolha, que você era de quebrada, você conversava com o pessoal das antigas, quanto o pessoal rico não vai te aceitar. Então você entra num paradigma muito louco, você fica tipo, ué, na onde que eu me encaixo agora? Entendeu? Na minha visão acontece uma coisa tipo essa, esse fenômeno, né? Bom, deixa eu perguntar, Casimiro, Carol, vocês querem dialogar com o Aldino? Vai lá, Casimiro. Pode falar, irmão. Libera o microfone. Boa tarde a todos aí, desculpa o atraso para entrar na sala aí. Primeiramente aí, parabenizar o Aldino. Eu tô seguindo você lá, tô vendo todos os vídeos. É muito louco, mano. Seu trabalho aí, firmeza, tá chegando mesmo na molecada e é assim que tem que ser, né? E fica... Às vezes a gente faz uns comentários lá, né, mano? Mas pra ver se chega no céu. Agora vendo você ao vivo aí, a gente agradece e dá os parabéns pelo trabalho. Pessoalmente é mais da hora, certo? Mesmo que por aqui. O que eu tenho para dizer dessa parada aí é meio complicado, porque a série ela falou uma parada muito legal, mas acho que tem um outro lado, sabe? Que eu vejo, por exemplo, né? A gente que nasce lá no barro lá, tá ligado? Eu peguei uma época meio difícil na quebrada, na favela, que anos 80, né, mano? Que a polícia entrava lá pra matar mesmo, não era nem pra oprimir. Né? A rota descia lá, o pessoal já saia milhão, pai, quem devia, quem não devia. O bagulho é louco. E aí, o que acontece, né? A gente, tipo, passou por esse veneno aí, entendeu? E buscou, né? Buscou uma coisa melhor, tal. Melhor sim, né? Entender mais a vida, entender mais o mundo. Depois de ser expulso de várias escolas, a gente pensa na faculdade, aí vai pra faculdade, tá ligado? E as molecadas escutam nós falar e desacreditam das ideias. Aí o que acontece? Quando a gente busca essa parada, esse conhecimento a mais, a gente também é olhado diferente na quebrada, mesmo continuando lá, tá ligado? É muito louco, mano. Pergunta pro professor de quebrada, como que é Não, isso tô daí. ligado. É Tô ligado. professor na sua quebrada. Puta, é mau veneno, mano. Você, tipo, vai trocar ideia com um cara que colocou você miliano, só que o cara não saiu da mesma. O cara te trata diferente. Não assim com preconceito, mas assim, ele se sente diminuído e você não faz isso. Ele mesmo faz com ele, né? É embaçado. E aí, tipo, sei lá, é muito complicado mesmo. Aí você se sente inerte. Você fala, mano, e agora? Vou colar na onde? Porque, né, mano, essa questão aí de você querer subir um pouquinho, a gente tem que parar de confundir melhoria de vida com ascensão da sociedade, porque a gente pode ver aí aquela merda daquele filme lá do Titanic lá, você via? A mulher ficou rica lá, ninguém queria colar com ela, porque já sabia que ela tinha sido pobre. Até hoje acontece isso daí, mano, bem pior até. Então, assim, é uma contribuição que eu faço aqui na conversa que eu cheguei agora, né? Mas, assim, só pra dar os parabéns pro Aldino mesmo pelo trampo aí, da hora, mano. Parabéns, Pô, mesmo, tamo tamo junto. junto, cara. Satisfação, mano. O, Satisfação total.
Para você entender, o Flávio fez faculdade comigo, viu? Ele é formado em História, conselheiro tutelar aqui na região. Monstro. Tem um trampo social da hora também. É um camarada, é um irmão meu. Ele me chama de pai, mas eu tenho ele como irmão, porque, né? Mas é uma relação que a gente tem desde o tempo da faculdade, que a gente fazia os trabalhos juntos, os trampos juntos. Ele, na verdade, não fazia, mas ganhava lá, o nome dele ficava lá, ele ganhava as notas junto e é nóis, né? Mas é muito do bem o Flávio, é uma pessoa muito, muito bacana. Carol, quer falar alguma coisa, minha querida? Eu acho que você tem muito a falar. Carol tem um agravante muito bom, é da Gaviões da Fiel, viu? Oh, aí sim, hein? Carol. Da hora, salve família. Boa pra nós. Ah, não, é isso, eu tô acompanhando aqui de quebradinha, porque tô com a cria aqui, então não tô conseguindo prestar tanta atenção como eu gostaria. Mas é isso. Acho da hora aí o trabalho do Manaldino, né? Sempre poder tornar acessível a informação que nós temos o privilégio, né, de acessar seja na universidade, enfim. Eu acho que é bem importante. Uma coisa que muito mais pessoas deveriam estar fazendo, né? E é isso, a gente tenta também dessa forma. Da hora. Não, isso mesmo, cara. A ideia de resumo, pô. Satisfação total pra todo mundo aí que curtiu isso mesmo, pô. Fico lisonjeado. Agradeço pra caralho. A Carol foi meia estudante. Foi quando entrei na faculdade, eu comecei a dar aula já no segundo semestre, né? Eu era eventual, então você não tem uma sala de aula. Eu era o categoria V, né, Claudinei? Que aqui o cara não tem nada. E eu falava que era Só, muito vagabundo. só que assim, Aí, como lá no Guilherme só tinha aula eventual, né? Só tinha aula eventual, então eu tive muitas aulas com você. verdade, lá os professores não seguravam a onda com a rapaziada lá e eu tinha ideia tal, como eu tenho até hoje, né? Eu consegui, ainda bem eu tenho essa relação, mas antes de passar para você dar o encerramento, Odino, eu acho que algumas considerações que eu queria deixar, depois a gente encerra mais, mas que o teu trampo, meu irmão, é fundamental. É fundamental. Não pare esse trampo, porque a forma que você faz, que você dialoga com essa rapaziada, inclusive vai ajudar, eu acho que não só a mim, mas a muitos professores, e não só de história, mas eu acho que de área de humanas, área de letras, para que eles tenham uma forma de se aproximar mais da rapaziada, porque eu consigo, mas nem todos os professores conseguem. Então, o teu trabalho, a dimensão desse trabalho, ela é imensurável. Talvez as pessoas você ainda não está sendo chamado para o 247, DCM e o cacete, mas você vai ser chamado, porque as pessoas vão perceber a sua importância. E eu acho que esse teu trabalho, ele vai dar uma dimensão maior. Acredite, vai dar. É questão de tempo. Então não pare com isso não, por favor. Não, com certeza. Continue com isso. Fala, minha flor, peraí. Tem uma pessoa que está assistindo pelo Facebook que está falando o seguinte, que a cultura do consumo que aliena o operário da sua condição de classe. E essa questão da cultura, do consumo também, e eu vou falar isso para o Caio, que é o Caio Akemba, que é músico, intérprete, compositor e etc. Tira o som aí. Peraí. Agora melhorou. E que tem uma questão que faz parte da vida dele e que também tem a ver, que é a questão do povo negro. Porque também se a burguesia ela não é burra. Então o capitalista já criou, e eu acho que eu posso falar isso, mas eu não tenho procuração para falar em nome da juventude negra, mas que aliena muito a juventude negra que quer usar, né,
tá nos panos, Uhum. etc., nas marcas e tal. E isso pega, né? Isso pega bastante. Eu trato muito disso em sala de aula também, mas eu gostaria Lifestyle, de... né, que o pessoal vende, que a mídia vende, que o povo vende, Exato. o lifestyle, né? Então fala um pouco sobre isso com o nosso camarada Caio, que é um cara super do bem também. Pô, é o que eu acabei de falar, né? O capitalismo, a mídia te vende uma coisa que se chama lifestyle, né? Que é estilo de vida, a tradução. Que é, você pega principalmente música, cultura. Os caras usando Gucci, os caras usando Supreme, os caras usando Louis Vuitton, os caras usando as marcas que, tipo, não é pro bolso deles. Os caras fizeram a marca que é só pra Playboy mesmo, é só pra quem realmente tem dinheiro, tipo, uma bolsa de 12, 13 mil reais. Na onde? Mano, a bolsa, só a bolsa já compra a casa do mano da favela, tá ligado? Vale tudo que tem lá. Então, tipo assim, a mídia mainstream realmente, ela te vende isso, ela te vende o que você tem que ter uma Gucci, você tem que ter o melhor Jordan, o melhor Air Max, você tem que ter o boot mais louco, você tem que ter o último Oakley, você tem que ter só os bagulho mais louco. Realmente, isso vem da parte da mídia, da cultura pop, né? Principalmente, e eu vejo que isso é muito exportado dos Estados Unidos, né? Que é o imperador do capitalismo, né? Eles exportam muito isso. Eles exportam, tipo, que você tem que usar joias, que você tem que usar muita coisa, tá ligado? E realmente, e a cultura, e os jovens absorvem isso. E isso se tornou comum no Brasil. Isso se tornou muito comum você usar você querer comprar, tipo, não que você não possa, mas tipo, a galera vendendo o que não tem para comprar uma bolsa da Gucci, comprar uma camiseta da Gucci, comprar uma bolsa da Louis Vuitton, uma carteira da Louis Vuitton, vendendo, parcelando 355 mil vezes um iPhone. Cara, hoje eu falei no meu vídeo o seguinte: não é errado um trabalhador ir lá e parcelar um sofá, ir lá e parcelar uma mesa, uma TV, um armário, que são coisas essenciais. Só que você dá o seu rim, tirar o que você comer para você comprar um iPhone, porque a mídia te vende isso, que você tem que ter iPhone para você ter uma aceitação social em comum, não é bem assim. Uma coisa é você comprar um negócio assim, pá, da hora, precisa, para dentro de casa. Outra coisa é você comprar uma coisa porque a cultura te influencia até aquilo, e se você não tiver aquilo, você não vai ser aceito. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a cultura te instigar, te falar, ó, para você estar no hype, para você estar chave, você tem que ter isso. E é uma coisa que realmente vende para os jovens, é uma coisa que vende pra caramba. E tem que ter consciência disso, né? Tem que ter consciência do que você está consumindo, do que você está se alienando. Se vale a pena realmente você fazer isso, se vale realmente a pena você investir o valor da tua casa numa bolsa da Louis Vuitton. Não vale, né, cara? Verdade, meu camarada. Agora eu vou pedir para você então fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem em particular para a rapaziada mesmo, para a mulherada da favela, mas enfim, para toda a juventude da periferia, que às vezes o cara não está dentro da favela, mas está perto e tem uma vida tão difícil quanto. E aí esperamos também que você se prontifique a voltar, porque, como é que fala? A ideia foi da hora, irmão. Não, pode pá, com certeza, vamos sim. Agradecer a todo mundo que nos acompanha ao vivo, você que tá vendo esse negócio gravado aí, que tá assistindo o vídeo gravado, muito obrigado. Para mim foi uma honra comparecer aqui, poder trocar as ideias com o pessoal tão estudado, o pessoal tão sabido, o pessoal tão firmeza aí. Acredito que foi uma ideia proveitosa, conseguimos discutir uns temas bem específicos e bacanas. E assim, uma mensagem que eu deixo não desistam, não percam a esperança. Eu sei que a gente está passando um momento de pandemia, a gente está passando um momento de muito escândalo, muita coisa, mas não desista de correr atrás da sua felicidade, não desista de correr atrás do seu progresso, não desista de você correr para você ser feliz, não só materialmente, amorosamente, espiritualmente, emocionalmente, não desista.
seja forte e lute por você. Não espere de ninguém, mas faça por você. Eu deixo essa mensagem que o pessoal tem esperança. Não se abale com toda a situação atual, mas que possa dar um corre de progresso de verdade para todo mundo. Muito obrigado a você que nos assistiu. Tamo junto. Bom, beleza. E a gente vai encerrando esse curso hoje e eu não tenho dúvida que eu e todo mundo aprendeu um pouco com o jovem favelado corintiano, Corintiano. né? Corintiano, e Vai, que tem muito a ensinar pra gente que tá aí nessa estrada, no corre há muito tempo. Não posso deixar de deixar o recado, convidar o Marcelo a participar mais. Ele já está no nosso grupo, mas a gente quer fazer desse grupo um movimento que mude essa porra desse país, né? A gente quer um país dos pretos, das mulheres, do povo trabalhador, e a gente tem o Movimento Nacional das Favelas, capitaneado pelo André Constantini. Ele é o grande mentor dessa ideia, e eu entrei para auxiliá-lo na organização e para ver se a gente consegue construir um grande movimento e que a gente tem certeza que vai mudar a cara desse país, porque a cara do país não é aquela cara que mora na Globo, mas é a cara do que a gente vê aqui, de trabalhador, do trabalhador que já está aposentado, mas tem que continuar trabalhando como o Claudinei, do trabalhador que já está aposentado, mas continua na luta como o Aglai, dessa juventude linda e maravilhosa preta, que é o Igor, o João Vitor, o Casimiro, que eu chamo de criança, para mim é um filho, né? Essa mulherada maravilhosa, que nem a minha companheira Lucélia, que nem a Carol, que eu tenho muito respeito por essa menina, ela sabe disso, e que a gente consiga construir um mundo diferente desse, diferente, que acabe com a exploração do homem pelo homem, num mundo onde pelo menos não haja essa exploração e que a gente possa dividir, ou seja, socializar a riqueza para que todos tenham acesso, no mínimo, a uma vida digna, a uma moradia digna, a uma saúde digna, mas particularmente que tenha acesso à felicidade. E com isso, convido a todos a participarem das nossas atividades do Centro Proletário de Socialização e convido a todos a ficarem atentos, porque o Movimento Nacional das Favelas vai mudar a cara desse país. Muito obrigado,